Fala, torcida corintiana. Vamos às últimas notícias do Corinthians desta quinta-feira, com destaques torcida, para pôr a vitória do Timão contra o Novo Horizontino pelo placar de 1-0 válido pela Copa do Brasil. Terceira fase tem ainda reforços no Timão. Empresa rescinde contrato com o Corinthians e muito mais informações a partir de agora. Então já deixa o like no vídeo e se inscreva para fortalecer o canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu falo para vocês há muito tempo que alguns treinadores têm algumas virtudes que essa o Dorival tem, que é dar uma cara ao time que ele vai treinar bem rápida. Ele já tem a cara dele com 3 jogos. E hoje a gente viu a cara já do Dorival no time e um time alternativo. Tinha tudo para estar tudo desentrosado. Técnico novo, jogadores reservas, e a gente viu algo bem diferente. Corinthians vence o Novo Horizontino por 1-0 pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians foi escalado com um time alternativo. Vocês se recordam que eu trouxe para vocês hoje a informação que o Dorival, ele diagnosticou que o time não está bem fisicamente. E um dos pontos, né, um dos remédios que o Dorival tem para isso é poupar os jogadores. Eu falei que aconteceu hoje e vai acontecer com frequência no comando do técnico Dorival Júnior, pelo menos no começo de trabalho. Ele quer conhecer o elenco, ele quer dar chance para quem está desmotivado, motivar quem está desmotivado, porque sempre eram as mesmas substituições, né? Sai um, entra Romero, sai não sei o que, entra Romero, é sempre a mesma coisa. E a outra que ele, né, o diagnóstico foi perfeito. O Corinthians é um time que se arrasta em campo, né, fisicamente e precisando de descanso, alguns jogadores precisando de descanso. Corinthians entra em campo com a seguinte escalação: Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, ministro da Educação, e Anchileri. No meio-campo, Michael, Bidon, Charles, Alex Santana, Thales, Héctor Hernandes. E talvez você fique imaginando, pô, Thales e Héctor lá na frente? Não, não foi assim. O Corinthians, para você ver como teve a cara do Dorival Júnior. Eu vou mostrar os pontos que eu vi a cara do Dorival já no Corinthians, tá? O Corinthians não jogou no 4-4-2 losango, o Corinthians não jogou no 4-3-3, que eram os dois esquemas muito utilizados pelo técnico Ramon Dias. Ramon Dias utilizava o losango ou utilizava o 4-3-3. O 4-3-3 eu não suporto. Eu gosto menos do que o 4-1-4-1. E o esquema que o Dorival Júnior escolheu para estrear no Corinthians é o 4-1-4-1, que na carreira do Dorival talvez seja o terceiro esquema dele mais utilizado. Ele usou muito losango na carreira, muito 4-2-3-1 e muito 4-1-4-1. Pela ordem, conhecendo o Dorival, o 4-1-4-1 ele usou bastante também, viu, gente? Eu acredito que seja talvez o terceiro esquema que ele mais usou na carreira. Ele escolhe o 4-1-4-1 para estrear no Corinthians. Cara, e eu vou te falar, primeiro é a cara do Dorival, porque esse esquema não era utilizado pelo Ramon. O Michael jogou entre as linhas, então foi uma linha de 4, Michael na frente da linha de 4, na frente da zaga. Depois vem a segunda linha de 4. Da direita para a esquerda, tá, gente? Breno Bidon na direita, e aqui tá a grande novidade. Breno Bidon na direita. Depois, Charles, aqui do lado, por dentro, na direita. Alex Santana por dentro, na esquerda. Thales Magno na esquerda, na ponta aberto. E na frente, Héctor Hernandes, o espanhol nosso, o Bebeto da Fiel. Sempre falei para vocês, é o Bebeto da Fiel. Isso foi a primeira coisa que eu vi da cara do Dorival no Corinthians. A segunda, tá, que eu achei bem interessante, o time foi muito compactado. O Corinthians não deu espaços. Se você reparar, o Michael não estava distante do Charles, nem do Alex Santana que estavam por dentro, nem do Thales que estava aberto, nem do Bidon na direita. O Michael não estava distante também da linha de 4, do Anchileri, do ministro da Educação, do André Ramalho e do Mateuzinho. Ele não estava também. Então você vê que... E o Héctor um pouquinho mais à frente, mas voltando também. Isso aí é treinador que tem autoridade, e isso é importante. Por que o treinador consegue pôr a cara dele? Primeiro porque o jogador sabe que ali tem técnico,
que ele vai ter que respeitar. Isso é o básico do futebol. A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar essa compactação. Então, o Corinthians, a primeira coisa que ele fez foi isso aqui, ó. Subia, descia. Subia, descia. O Corinthians deixava os zagueiros armarem o jogo, marcava num bloco médio, mas compacto. Então, os zagueiros conseguiam armar o jogo, iam até o Hector. Quando o zagueiro passava a bola para o lateral do Novo Horizontino, o Thales Magno já estava ali fechando. Junto com o Thales Magno vinha o Alex Santana, o Charles e a linha acompanhando. Isso é muito importante no futebol. Quando a bola passava pelo volante do Novo Horizontino, já tinha Alex Santana e Charles por dentro, né? E o Hector ficava na sobra. Então você tinha um time compacto. Quando eles passavam por essa linha, já tinha um combate do Michael. Eu já falei para vocês aqui, por conhecer o trabalho do Dorival. O Dorival é um técnico que gosta de jogar de maneira ofensiva, mas vocês vão ver várias vezes o Dorival também jogando na retranca. O que o Dorival fez hoje, se fosse o Carille, a gente ia criticar. Só que ele agiu com sabedoria. Eu vi o Dorival ganhar um campeonato paulista, já expliquei para vocês em cima do Audax em 2015 pelo Santos, ele jogando atrás da linha da bola. O Audax com a bola o tempo todo, num contra-ataque ele matou o jogo, lá o Ricardo Oliveira fez o gol. Então, o Dorival, quando tem que baixar linhas, quando tem, né, que dar um passo atrás, ele sabe fazer isso também. O Dorival gosta do futebol ofensivo, mas sabe quando tem que, dar um passo atrás. Hoje, ele estreia com o Corinthians, um time que vem um baixo astral tremendo, porque vem de uma goleada de 4-0, onde não viu a cor da bola no estádio do Maracanã para o Flamengo, e ele vai estrear com um time reserva. O que ele faz? Ele não vai para cima. Ele joga de forma moderada. Ele baixa as linhas, não baixa muito as linhas, no estilo moderado, marcação bloco médio, fecha a marcação, compacta o jogo, e aí, meu amigo, o Novo Horizontino foi totalmente dominado, o Novo Horizontino não teve espaços. Tanto que você vê o Thales ajudou muito na marcação. O Thales hoje jogou no estilo Cleison e Romero, nos velhos tempos. O Thales hoje mais marcou do que atacou, porque o Dorival fez isso, pediu para ele fechar lá, e o lateral dos caras não conseguiram subir. Então, assim, até o Ernesto está falando, a dedicação do Thales foi nota 1000. Exatamente. Isso aí foi o quê? É treinador, cara. Treinador pediu pro cara, ó, você vai marcar ali. O Dorival, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar, hein? Eu vi ele arrumar várias brigas com o Gabigol no Santos em 2015. O Dorival, ele cobra muito marcação dos atacantes pelos lados. Lembra na coletiva que ele falou? O time tá tomando muito gol, né? Ele falou, vamos ver se é a defesa, porque a defesa começa lá no ataque. Como a armação de um gol começa na defesa. Então ele cobra isso. Então você viu hoje lá o Thales marcando, você viu o Thales hoje fazendo uma boa partida, se dedicando. Cara, se ele não fizer isso, ele não joga com o Dorival. O Thales fez a marcação. Os caras não conseguiam sair jogando. A bola ficava nos pés do zagueiro. Sempre um zagueiro para armar. Quando a bola ia no volante, pegada. Pouco espaço. No lateral, pouco espaço. O Novo Horizontino teve dificuldades para armar o jogo por dentro e pelos lados. Não armou o jogo. O Dorival amarrou o jogo. O Dorival não foi hoje o técnico que vai atacar, que a gente vai ver um Corinthians mais ofensivo. Eu avisei vocês, ele sabe jogar defensivamente também. Não é demasiado. E aí, o Corinthians domina o jogo e faz, né, o seu primeiro gol numa jogada característica de Dorival Júnior. E esse jogador talvez vai aparecer mais, vai começar a brilhar mais, ou se não brilhar, a gente vai começar a ver mais esse jogador se destacando, e você vai até começar a falar, pô, esse cara é bom, esse cara evoluiu muito, e eu vou te falar quem é, Mateuzinho. Por quê? Tem uma coisa que eu falo para vocês aqui no canal há muito tempo. Os times do Dorival Júnior, lateral ataca por dentro. Mas não é igual do Ramon. Meu amigo, é demasia. Aí é demasia. Ele adora essa jogada. Eu lembro disso de Vitor Ferraz no Santos. Eu lembro de Wesley no Santos. Você viu isso aí no Flamengo também, campeão da Copa do Brasil. Sabe? Eu vi muito já o Dorival fazer isso. Atacantes atacando por dentro, né? Que é esse ataque aqui, que hoje virou uma coisa assim bem comum no futebol, mas isso ele já fazia em 2010 com o Neymar lá
e o Robinho, atacantes atacando por dentro, laterais atacando por dentro e profundidade dos meias e dos volantes pelos lados. Isso aí você vai ver bastante no Corinthians. E o gol nasce assim, primeiro. O gol vem de uma jogada em que o Bidon finaliza no meio. Então, olha só, você vê que todo mundo... É uma questão de rodar e atacar por dentro. Você vê que o Bidon... Cara, o Bidon, eu nunca vi, eu não me recordo de ver numa linha de 4 o Bidon sendo o cara da ponta direita. Foi uma novidade, isso me surpreendeu. E eu fiquei preocupado. Eu já fiquei com um tom crítico, não vou negar. Eu fiquei com um tom crítico quando eu vi o Bidon na direita, porque o Bidon não tem velocidade. Falei, caramba, ele meteu um 4-1-4-1 com um Bidon aberto na direita. Eu olhei com um olhar crítico. Se eu não achar que eu entendo um pouquinho de bola, o que eu estou fazendo aqui? Eu achei que ele tinha errado ali. Entendeu? Na minha visão, eu falei, pô, eu não faria isso. Né? Aí você vê o meio ali já com o Alex Santana, ainda bem que não estava do lado do Bidon, né? Estava do outro lado. E nesse 4-1-4-1, com o Bidon, ele faz o quê? Ele faz o Mateuzinho ultrapassar e o Bidon fazer as jogadas de lançamento, algumas por elevação, mas enfim, ele não usa o Bidon jogando aberto pelo lado como um ponta, jogador de profundidade, que do 4-1-4-1 vai virar um 4-3-3 e ele vai para o fundo. Não, ele usa o Bidon como um meia realmente armador, o Mateuzinho vindo por dentro e o Hector atacando o espaço. E quando ele faz isso, né? E quando ele faz isso, sai o gol do Corinthians. Por quê? Porque o Mateuzinho atacou por dentro e ficou. O Bidon finalizou. A bola rodou ali, sobrou para o Bidon de novo. O Bidon já estava por dentro, deu um tapa no Mateuzinho, que estava no meio. Não era para o Mateuzinho estar ali. O Mateuzinho toca a bola para o Thales, que rodou, que estava do lado esquerdo para a direita. Ele vem, cruza e o Hector Hernandes faz 1-0. O gol da vitória, né, do Corinthians no estilo nosso Bebeto. Outra coisa que eu quero falar do Dorival aqui, que eu quero elogiar a estreia do Dorival. Ele mexeu na hora certa. Ele mexeu na hora certa. O treinador, ele tem que ter esse feeling, velho. O Dorival mexeu logo no início do segundo tempo. Eu não lembro se foi com 15 minutos, vocês podem me ajudar em questão de minutagem. Cara, mas isso também foi ótimo do Dorival. Sabe por quê, gente? Porque os caras estavam mortos já. Gente, não seja, e eu sou, por exemplo, exagerado com críticas hoje, porque o treinador estreou com 2 treinos e conseguiu, com 2 treinos e um time reserva, num jogo de Copa do Brasil eliminatório, vencer na sua estreia e venceu bem. O Corinthians ele foi o dono do jogo. Ele controlou o jogo, as ações do jogo. Mesmo jogando sem a bola, você sentia que o Corinthians sabia o que estava fazendo. E a forma compacta me agradou muito. Agora, o jogo foi bonito? Não foi bonito. Mas não é hora para ser bonito. Vocês estão entendendo? O jogo foi feio, mas o Corinthians sabia o que estava fazendo em campo, jogou compactado e venceu a partida. O Corinthians e a promessa feita a Dorival Júnior de reforços na metade da temporada. Pelo menos 3 jogadores devem ser contratados. Não dá para dizer que isso fez parte do acordo entre o técnico e o Timão, mas houve um debate. E ficou combinado o seguinte: Dorival vai usar as próximas semanas para entender as boas e más virtudes do elenco corintiano, quais são as carências, em que posições o Corinthians precisa de mais jogadores. E a partir daí, pro mês de julho, o Corinthians promete atacar o mercado para buscar pelo menos 3 reforços. Não dá para dizer que serão de peso, que serão contratações bombásticas, até porque a questão financeira do Corinthians hoje é um enorme impeditivo. Mas o técnico Dorival Júnior ouviu sim do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, o cara que passou alguns dias lá em Florianópolis negociando com ele a possibilidade de aquisições. Importante lembrar que as posições serão definidas a partir de indicações do treinador. Só para completar em relação ao Timão, vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino, nessa quarta-feira em jogo da Copa do Brasil, terceira fase. O único gol da partida marcado por Hector Hernandes, o atacante espanhol que aos pouquinhos vem dando conta do recado. O Corinthians utilizou um time reserva, indicando que pode entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Só para lembrar, Igor Coronado não esteve nem entre os reservas. Agora fica a dúvida se ele vai aparecer entre os titulares ou se ele virou a terceira opção do elenco.
A saideira sobre o timão, Álvares e Marçal, decidiu rescindir seu contrato com o Corinthians, empresa que havia sido contratada para reestruturar e profissionalizar o clube. A relação já havia ficado desgastada depois do pedido de demissão do Fred Luz, que seria um CEO do clube, por conta do aspecto político não pôde ser contratado como CEO e virou um consultor. A grande verdade é que o Corinthians do Augusto Melo é uma enorme bagunça e a profissionalização passa longe do clube, até por isso empresas sérias como a Álvares e Marçal não querem se associar a esse tipo de dirigente. O Corinthians recebeu o Fortaleza na tarde dessa quarta-feira 30, na Fazendinha pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 e acabou batido pelo adversário por 3-2. Orlando Ribeiro escalou o timão com Cadu no gol, Gabriel Caipira, Vitinho, Fernando, Gama, Lorenzo e Vini Gomes, Caraguá, Bahia, Jesse e Dieguinho, Richard Henry, Pelegrim, Gustavo Baiano, Chespo Araújo, Luiz Fábio e Léo Agostinho. Matheus Correia Pires, Thomas, Luiz Fernando, Robert Lopes e Luiz Eduardo não entraram. Gama de cabeça abriu o placar aos 4 minutos depois de receber cruzamento de Dieguinho na medida. Aos 9, quem deu passe para o primeiro marcou o segundo. Dieguinho da entrada da área bateu forte no canto esquerdo baixo do goleiro. Antes do intervalo, o Fortaleza chegou ao empate com gols aos 31 e aos 43 minutos. Para o segundo tempo, o Timão voltou com Luiz Fábio e Gustavo Baiano nas vagas de Araújo e Pelegrim, respectivamente. A ideia era aumentar o volume de jogo e manter a posse de bola por mais tempo. O jogo estava truncado e bastante pegado, tanto que ambas as equipes pouco chegavam. O Fortaleza buscava finalizar de fora da área e o Corinthians tentava chegar em velocidade pelos flancos. Aos 33 minutos, o jogo ficou mais complicado com a expulsão de Vitinho. 5 minutos depois, os visitantes marcaram o terceiro gol. Até o final, o Corinthians buscou o empate, mas a partida acabou mesmo 3-2 para os cearenses. O Timão voltará ao campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 na próxima quarta-feira, 7 às 15 horas, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Antes, pelo Campeonato Paulista, terá a União São João pela frente, neste sábado, 3 às 15 horas na Fazendinha. Então é isso, torcida. As notícias de momento do Corinthians. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!